Meus senhores, a maioria de vocês conhece, já leu a obra O Peregrino, do puritano John Bunyan. E essa obra conta a história do senhor cristão saindo da cidade do pecado e indo para Jerusalém celestial, a cidade santa. E no percurso, em certo momento, John Bunyan conta que cristão e o seu companheiro esperançoso, eles foram presos num castelo chamado Castelo da Dúvida. E esse Castelo da Dúvida tinha um dono que era um gigante que se chamava Desespero. E enquanto estavam aprisionados no castelo chamado Dúvida, eram espancados e xingados pelo Desespero. Notem, desespero, dúvida. E o gigante Desespero tinha um porrete. E em alguns momentos os espancaram até eles não poderem se erguer. Isso durou alguns dias. Enquanto isso, as lembranças do porquê eles estavam, porque eles tinham pegado um atalho, porque que eles tinham adormecido no lugar errado e porque que eles estavam então aprisionados no Castelo da Dúvida, essas lembranças também espancavam o cristão. A senhora Desconfiança, esposa do gigante Desespero, aconselha o seu marido a incentivar esses peregrinos, o cristão esperançoso, a se matarem. E feito isso, cristão, ele chega a dizer para o seu amigo: não sei o que é pior, viver assim ou morrer de uma vez. É melhor morrer do que sofrer assim. Dúvida, espancados pelo desespero, sem perspectiva. Até que então começaram a orar. E quando começaram a orar, cristão lembrou-se que ele possuía uma chave chamada promessa. E que com essa chave ele poderia escapar do castelo da dúvida e do gigante desespero. E ele utilizou essa chave. Dentro dessa alegoria, eu quero falar com os senhores de um personagem que o puritano John Bunyan não listou, que foi esquecido de certa maneira, mas que está muito presente nessa alegoria. Vamos ao texto. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21. A Santa Palavra do Senhor nos diz o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Outra tradução diz o seguinte: disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Só até aqui. Curva a sua cabeça comigo, vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Senhor Deus, nosso Pai, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós, nos ajuda. Me ajuda nas minhas debilidades, Senhor, e ajuda o teu povo, tua palavra, na dependência do teu Santo Espírito, para a glorificação do teu Filho. Tudo é teu, tudo é por ti, Senhor, então nos ajuda. Enche-nos com teu Santo Espírito, faça-nos relembrar da tua palavra, da tua graça, da tua misericórdia e de tudo aquilo que tu tens feito em nossas vidas. Nos auxilia nesta manhã, para que o teu nome seja glorificado. É o que nós pedimos. Em nome santo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, nesta manhã eu não me proponho a expor propriamente dito esse texto. Perdão. Mas nós vamos trabalhar a partir deste verso. E para trabalhar a partir dele é necessário que nós tenhamos um breve contexto do texto, para que eu não use ele como pretexto para alguma heresia. O nome do livro, Lamentações, significa canções tristes ou canções fúnebres. A autoria do livro ela é controversa, mas a tradição aponta para o profeta Jeremias. A Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, ela traz uma nota introdutória para esse livro que diz o seguinte: sucedeu quando Israel foi levado cativo a Jerusalém assolada.
levado cativo e Jerusalém assolada, que Jeremias, chorando, se assentou e entoou essa lamentação sobre Jerusalém. Realmente, meus irmãos, se você ler o texto, e eu convido você a ler no dia de hoje ou essa semana, você vai ver que Jeremias parece estar falando, cantando em meio às ruínas da cidade, entoando expressões profundas de dor coletiva, tanto pela dura disciplina que veio do Senhor, quanto pela maldade dos seus algozes, os babilônios. O seu lamento, ele não é passivo diante da tragédia. A tragédia o atinge e ele lamenta por ela. Sim, ele aceita a ira divina, mas ele aceita com um profundo abalo emocional. Embora o poeta entenda a justiça de Deus, a agonia e o espanto do evento são livremente expressos. Assim nós podemos compreender que o contexto do livro é o juízo de Deus com a destruição de Jerusalém, o povo santo, a cidade santa, por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. O tema do livro, podemos dizer que são os terríveis efeitos da rejeição de Deus pela nação e a inevitável dor que vem como consequência dessa rejeição a Deus pela nação. No verso anterior deste que nós lemos o seguinte, nos 17 e 18: afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Que palavras tristes, irmãos. Esqueci-me do bem. Pereceu a minha glória e a minha esperança do Senhor. Muitas situações das nossas vidas, elas nos fazem ter estes mesmos sentimentos. Não é verdade? Nossa alma é afligida pela ausência de paz. A ausência de paz nos faz esquecer do bem. E isso é terrível. Temos muitos bens que nos foram feitos pelo Senhor que devíamos lembrar. Mas, quando nós estamos no meio de uma noite escura, quando nós estamos sozinhos no deserto do desânimo, quando nós estamos atropelados pelo medo ou afundando no mar de insegurança, parece que todo o bem que nós passamos, que nós deveríamos lembrar, que nós deveríamos glorificar a Deus, parece que simplesmente não existiram. O profeta ainda ora nos versos 19 e 20, dizendo o seguinte: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Note, meus irmãos, em sua oração o profeta pede para que o Senhor lembre da sua aflição e lembre do seu pranto. Quando nós passamos por momentos ruins, parece que ninguém está enxergando o nosso desespero, parece que ninguém vê as nossas lágrimas. Jeremias diz que essa aflição e pranto são amargos, porque ele compara isso com o absinto. Ele ainda diz que são mortais, porque ele compara isso com o veneno. Contudo, ele ainda diz que é exatamente isso que lhe povoa a sua mente. Ele diz: a minha alma continuamente os recorda. Recorda o quê? Da aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Qual a consequência disso, meus irmãos? A sua alma, ela se abate internamente e a amargura toma conta de todo o seu ser, de toda a sua vida. Quando nós ficamos remexendo no veneno de más lembranças, quando nós ficamos remexendo na dor do passado, nas lembranças de quem nos fez mal, na lembrança daquilo que nós perdemos, na lembrança das dificuldades que estão ao nosso redor, nós fazemos então a nossa alma se abater. Nós nos tornamos como mortos-vivos, como zumbis.
como zumbis deprimidos, ainda que possamos tentar nos enganar, cinzentos, sem vida, como aquelas figuras de zumbi mesmo que a gente vê, maltrapilho, porque por mais que nós tentamos nos cobrir com vestes bonitas, o nosso interior está magoado e tudo que nós vestimos parece trapo. Nós podemos estar cercados de cores, de gente alegre, de gente com alto astral, mas nós caminhamos de maneira errante, trôpegos, esperando que a vida finalmente dê um jeito e acabe, desejando que a morte não demore. Entretanto, o texto traz também um testemunho de uma profunda fé no Senhor e nas misericórdias de Deus. Em meio a toda a tristeza e lamentação do livro, a sequência, o verso que nós lemos, contém uma virada de esperança no lamento do profeta. Se apenas nos esquecermos das nossas tristezas, meus irmãos, e nós nos voltarmos para as misericórdias, para a compaixão e a bondade do Senhor, nosso Deus, nós teremos luz, mesmo em meio à mais densa escuridão. Essa preciosa porção, ela afirma a fidelidade pactual de Deus, onde o poeta confessa os pecados do povo na esperança da restauração divina. E aqui está o verso que nós lemos, onde não parecia mais haver retorno. O caminho para a esperança, ele é encontrado graciosamente. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A interpretação desse verso, a interpretação mais simples dele, é que devemos afastar o nosso pensamento das lembranças que nos entristecem, das lembranças que nos fazem mal, das lembranças que nos derrubam, das lembranças que nos machucam, trazendo à memória então tudo aquilo que pode dar consolo, força e esperança em dias melhores. Meus irmãos, nós precisamos compreender uma coisa essa manhã. A lembrança, ela é uma serva, uma empregada. E ela é uma serva que pode trabalhar tanto para a esperança quanto para a tristeza. E é uma serva que sempre vai estar trabalhando ou para a esperança ou para a tristeza. Nós devemos treiná-la para trazer então esperança e não mais tristeza. Note que a lembrança é a mesma serva que há pouco torturava o profeta. Ele lembrava das coisas tristes, e lembrando disso era como veneno mortal, é como o absinto, era amargo, mas agora ele quer trazer à sua memória coisas que podem lhe dar esperança. Assim como o cristão no castelo da dúvida, sendo espancado pelo desespero, de repente a lembrança do seu pecado, ela lembrou da promessa. Então ele escapa da dúvida e do desespero. A lembrança agora é combustível para o consolo, para a esperança, para a alegria e para a ação de graças. Esta serva, meus irmãos, por mais pobre que você seja, você possui. Todos nós temos uma serva. Todos nós temos alguém trabalhando para nós, para o bem ou para o mal. Todos nós temos uma serva chamada Senhorita Lembrança. Ela é naturalmente rebelde e ela é melancólica. Ela deve ser jovem. Afinal de contas, nós temos pouco tempo de vida, mesmo que tenhamos 80 anos, diante da eternidade é pouco. Então, mesmo com 80 anos, essa lembrança, ela é jovem. E como jovem, ela é rebelde. E como rebelde, ela é também melancólica.
se nós deixarmos a lembrança, a senhorita lembrança livre, leve e solta, ela vai sempre nos trazer melancolia. Ou seja, ela precisa ser ensinada a ser prestativa. Ela precisa ser exercitada a trabalhar diligentemente para o nosso bem e para a glória de Deus. É para isso que ela está presente nas nossas vidas. Como que a senhorita lembrança tem trabalhado para nós? Como que a senhorita lembrança tem trabalhado na sua vida? De que maneira a senhorita lembrança tem trabalhado na sua vida? Meus irmãos, ainda que nós não estejamos na condição da disciplina que estava sofrendo o povo judeu, e glória a Deus por isso, e que Deus afaste esse cálice de nós, todos nós passamos, todos nós estamos passando. E se você não passou e não está passando, não ponha um sorriso no seu rosto, porque eu vou dizer para você, todos nós passaremos por semelhantes aflições nas nossas almas. É inevitável. Sofremos por diversas razões, meus irmãos. Sofremos por doença. Sofremos por luto. Sofremos por falência. Sofremos talvez simplesmente por uma condição melancólica. Ou talvez simplesmente por uma condição ansiosa. Ou ainda por uma tendência depressiva. Existem pessoas que têm tendência à depressão. Diante desse vale de lágrimas que é a nossa vida, é importante nós sabermos, irmãos, e guarde isso, não é pecado sofrer. E não é pecado chorar pelo sofrimento. Saber também que nós não estamos sozinhos e que nós podemos trazer à memória aquilo que pode nos trazer esperança, que ajuda a suportar o peso que nós aguentamos no sufocante dia a dia, nos traz esperança, nos traz conforto, nos traz consolo. Por isso eu sugiro como tema da mensagem desta manhã, enfrentando a dor, a angústia, o desespero e a depressão com aquele que venceu tudo isso. E ao longo da mensagem os irmãos vão entender por que junto com aquele. Eu confesso que foi difícil demais preparar essa mensagem, irmãos. Hoje é nosso dia de ação de graças. Nos últimos anos, o mundo colapsou com uma pandemia fabricada. O progressismo da esquerda tem avançado na cultura, na educação e nas famílias sem dó. As nossas liberdades têm sido brutalmente violentadas e a igreja, que é o último bastião de resistência, tem se corrompido, adulterando com o secularismo e com o materialismo. Meus irmãos, nós fomos afligidos também por perdas financeiras. No último ano tivemos perdas de membros, estamos tendo dificuldades familiares. E vemos a morte dançando ao nosso redor, levando vidas próximas a nós. Ou ainda, trazendo lutas contra muitos de nós que estão enfrentando enfermidades dificílimas. Mas em meio a todo esse mar de sofrimento e lágrimas, nós temos visto e experimentado a misericórdia do Senhor. Eu iria pregar Romanos, continuando aquela série de esqueci a palavra. Panorama, sempre tem alguém para me ajudar. Aquela série panorâmica, antes de nós começarmos propriamente dito Romanos.
E nós falaríamos hoje a respeito, continuaríamos falando sobre justificação. A justificação que nos traz paz com Deus, conforme Romanos 5, versículo 1. E entraríamos nas doutrinas da santificação, nos capítulos 6 e 7, e da eleição, no capítulo 8 e 9. Todas elas deveriam motivar a ação de graças para cada um de nós. Mas diante de tudo que nós temos passado, Deus me conduziu a um outro tipo de mensagem. Eu vou utilizar esse verso que nós lemos como um guia para quando nós enfrentamos a dor, a angústia, o desespero e a depressão. É isso que nós devemos trazer à memória. Cristo, nosso Senhor, aquele que venceu tudo isso, aquele que passou por todas estas coisas e venceu, Ele está conosco todos os dias. Assim eu quero exortar a igreja, exortar aos irmãos a lembrar da nossa salvação e das misericórdias do Senhor. A lembrar também que nós contamos com a simpatia e a compaixão do nosso sumo sacerdote, que foi chamado de homem de dores. E lembrar também, por fim, que Ele é exaltado sobre todas as coisas. Assim importa que o seu nome seja glorificado. Afinal de contas, nós fomos criados para a glória de Deus. E que Deus nos ajude. Em primeiro lugar, a primeira coisa que nós precisamos trazer à memória, que pode nos dar esperança, é a nossa salvação. O crente não pode sofrer, diz o triunfalista. E nós temos muitos triunfalistas no meio da igreja hoje. Mas eu tenho a dizer, em nome da igreja, podemos sim. Podemos sofrer sim, e sofremos muito. E a dor e o sofrimento, mesmo sendo indesejáveis, são úteis companheiros na nossa jornada. Porque a dor e o sofrimento nos lembram que nós não somos deuses. Nos lembram que este mundo não é um paraíso. E que estamos aqui somente de passagem rumo à glória eterna. E elas principalmente nos conduzem aos braços do nosso Senhor Jesus Cristo. Crentes têm tristezas profundas e muitas dificuldades. Nós raramente estaremos à vontade neste mundo porque nós não pertencemos a este mundo. Lembremos que herdaremos o reino mediante a muita tribulação. Assim, meus irmãos, nós precisamos lembrar que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Verso 22. E aí nós já podemos dizer para aquela personagem que John Bunyan esqueceu, que é a nossa serva, que todos nós temos: ei, senhorita lembrança, jamais deixe-nos esquecer da nossa salvação. Podemos estar passando o mais terrível tormento, mas isso, meus irmãos, não é simplesmente nada comparado com aqueles que estão atormentados eternamente no inferno. Lembram da história do rico e do Lázaro? Tenha certeza que o rico, no inferno, ele daria todos os seus bens, toda a sua saúde, toda a boa vida que ele teve, tudo que ele adquiriu e gozou nesta vida, por apenas 1 minuto na pele de Lázaro, sentado sobre as cinzas, coçando as suas feridas com cacos de telha. Não podemos esquecer a nossa salvação. Precisamos lembrar que, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, porque grande é a fidelidade de Deus. Versos 22 e 23. A fidelidade do Senhor não nos abandona. Meus irmãos, nós diariamente mereceríamos a condenação de Deus. Mas é a sua fidelidade, a sua palavra, a sua promessa, o sacrifício eterno de Cristo que nos preserva. É a sua fidelidade que nos justificou pela fé. Fé essa que Ele nos concedeu.
Fé é essa, não na nossa força, mas na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Debaixo da graça, nós não estamos mais debaixo da maldição da lei. Mas devemos lembrar que tropeçar numa vírgula da lei nos faria réus de toda a lei. E nós, meus irmãos, sabemos disso. Nós não tropeçamos numa vírgula. Nós tropeçamos na lei inteira. A lei para nós é igual uma parede e nós vamos e batemos com a cara nela. Quem aqui pode dizer que nunca blasfemou ou que nunca falou o nome de Deus em vão, em meio à dor? Quem de nós pode dizer que no meio da angústia e do sofrimento nunca falou o nome de Deus em vão? Se as misericórdias divinas, elas se renovam a cada manhã, meus irmãos, é porque nós precisamos dela. E Deus é fiel, e aqueles que Ele salvou, eles são alvos da sua eterna misericórdia. E essa eterna misericórdia, ela é poeticamente afirmada, como se renovando diariamente. Meus irmãos, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo não precisa de renovação. A graça que nos alcançou, nos tirou da condenação, nós estamos salvos. Uma vez salvos, sempre agarrados em Cristo e sempre salvos. Mas por que então que o poeta usa isso? Por graça, meus irmãos. Até no linguajar bíblico, a graça. Porque é diariamente que as nossas tristezas se erguem diante de nós e nos esbofeteiam. É diariamente que a acusação dos nossos pecados fica enchendo a nossa cabeça. E assim o Senhor afirma que aquilo que nós precisamos, Ele concede diariamente. Precisamos lembrar que a nossa porção é o Senhor. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Verso 24. Porção pode ser entendido aqui também como herança. A nossa porção é o Senhor. A nossa herança é o Senhor. Efésios, capítulo 1, verso 5, nos ajuda a entender isso. Lá diz o seguinte: Deus nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo. Em outro lugar, Paulo diz o seguinte: se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que com Ele também sejamos glorificados. A nossa herança, meus irmãos, ela é mais que perdão de pecados. A igreja às vezes esquece de toda a obra de Deus e foca simplesmente no perdão de pecados. A nossa herança é o próprio Senhor Jesus Cristo. E se Ele é a nossa herança, então, meus irmãos, a nossa herança ela é eterna. A nossa porção ela é cheia de consolo. A nossa herança, então, ela é totalmente indestrutível. E a nossa porção, ela não pode ser jamais perdida. Podemos perder tudo, mas nós não podemos perder a Cristo. Ei, senhorita lembrança, não nos deixe esquecer isso. Não nos deixe esquecer que nós perderíamos o Senhor, mas o Senhor nos mantém em suas mãos e de lá ninguém pode nos tirar. Todos nós perdemos coisas ao longo das nossas vidas. E a maioria de nós não sabe perder coisas. Não é natural. Mas o que nós perdemos, meus irmãos? Saúde, emprego, posição social, beleza, respeito alheio, capacidade de trabalhar, bens, carro, casa, falência, faliu a nossa empresa. Irmãos, tudo isso é terrível, mas nós não podemos perder a Cristo. E que a senhorita lembrança fale sempre disso para nós. O que mais nós perdemos, meus irmãos? Pai, mãe, irmão, filho,
filha. Perder qualquer um destes é horrível, mas nós devemos lembrar que nós jamais podemos perder a Cristo. E devemos lembrar também que quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então nós sofremos a dor da perda. Ela é terrível, mas nós devemos amar ao Senhor acima de tudo e lembrar que Ele nós jamais podemos perder. E isso nos fortalece a andarmos, ainda com lágrimas nos olhos, ainda que tremendo de nervosismo e ansiedade, mas continuamos caminhando rumo a Jerusalém Celestial. O verso 25 diz o seguinte: bom é o Senhor para os que o esperam por Ele, para a alma que o busca. Nós estamos sufocados pela dor, estamos sufocados pela aflição, estamos sem paz. Então, meus irmãos, busquemos o Senhor. Nós podemos chorar sim, e Ele irá recolher as nossas lágrimas. Nós podemos estar tão aflitos que não consigamos nem mesmo orar, mas o Espírito Santo de Deus geme em nosso lugar. Nós podemos, e na realidade nós precisamos desabafar. Não temos que sufocar a dor. Aquelas pessoas que ensinam essa teologia de confessar a vitória, de não confessar a dor, essas pessoas têm mais afinidade com o diabo do que com a Bíblia Sagrada. Se nós tentarmos sufocar a dor, ela vai nos matar primeiramente internamente por dentro e pode nos levar à morte exterior. Confessemos as nossas dores uns para os outros, carreguemos as cargas uns dos outros. É para isso que nós somos igreja. E nesse processo vamos ordenar a senhorita lembrança que traga à nossa memória coisas que nos deem esperança. Falemos nós as nossas almas como Davi falou a sua: por que estás tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Senhor e meu Deus. Salmo 42. Ordenemos, meus irmãos, não a Deus como alguns ensinam, jamais. Não aos problemas, à doença, porque os problemas e a doença são surdos às nossas vozes. Mas ordenemos a nossa serva, a senhorita lembrança, com autoridade e com fé, que ela traga à nossa memória aquilo que pode dar-nos esperança, a nossa salvação. Em segundo lugar, a segunda coisa que precisamos trazer à memória é a simpatia e a compaixão do nosso sumo sacerdote, Cristo Jesus. Cristo, meus irmãos, é homem de dores. Ele sabe o que é padecer. Primeiro nós precisamos lembrar aquilo que Cristo passou. A profecia a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Isaías, capítulo 53, no verso 3, diz o seguinte: Jesus era desprezado, era o mais rejeitado entre os homens, era homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um a quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. O nosso Senhor e Salvador foi um homem de dores. A vida de Jesus Cristo foi marcada pela pobreza, pelo desprezo, pelas afrontas, pelas traições, pelos xingamentos. Muito do louvor e da companhia que teve foi de pessoas interesseiras, daqueles que queriam simplesmente comer do pão multiplicado, daqueles que queriam receber algum milagre, ou daqueles que queriam ver algum sinal miraculoso. O ponto culminante desse homem de dores foi a cruz, com tudo aquilo que estava envolvido na sua paixão: traição, espancamento, chibatadas, cusparadas, socos, tapas, humilhação,
vergonha, desprezo, abandono, injustiça, dor. Nós precisamos trazer à memória o porquê Cristo passou o que passou. E, obviamente, o primeiro e mais importante aspecto é a nossa redenção. Cristo viveu, sofreu, morreu e ressuscitou para nos salvar, para salvar a sua igreja. Ele cumpriu a lei, sendo justo ao nascer e justo ao morrer. Ele morreu em nosso lugar, para pagar a nossa dívida, para saciar a ira de Deus. E Ele ressuscitou para nos justificar nele. Ele carregou a nossa culpa. Ele carregou a nossa culpa como se fosse dele, para que nós pudéssemos carregar a sua justiça como sendo nossa. Somente isso, meus irmãos, deveria bastar para extrairmos uma alegria inesgotável. Eu recebi essa semana no celular de uma amiga minha, uma senhora lá de São Paulo, uma frase do puritano Matthew Henry, que diz o seguinte: vem e vê as vitórias da cruz. As feridas de Cristo são as tuas curas, as suas agonias são o teu repouso, os seus conflitos são a tua conquista, os seus gemidos são as suas canções. As suas dores são o teu conforto, a sua vergonha é a tua glória, a sua morte é a tua vida e os seus ferimentos são a tua salvação. Nós precisamos trazer ainda à memória, irmãos, a identificação de Cristo conosco quando Ele passou aquilo que Ele passou. E esse ponto eu quero que os irmãos redobrem a atenção. Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar. Ok, certo. Isso todo mundo fala. Isso é fácil. Isso nós sabemos. Isso nós concordamos. Senão não estaríamos aqui. Ele morreu e ressuscitou para nos salvar. Ok. Contudo, meus irmãos, eu vou dizer com muito cuidado o que eu vou falar aqui. Vou dizer com muito cuidado. Contudo, nas aflições mais duras, com muito cuidado o que eu estou falando, parece que às vezes a salvação não nos é suficiente. Quando o couro está comendo no nosso ombro, parece que a salvação não é suficiente. O desânimo, a tristeza e o peso das nossas lutas podem nos cegar, podem nos fazer que nós esquecemos até mesmo daquilo que foi feito e talvez até mesmo nem querer a ajuda de Deus. Um pastor, ele escreveu o seguinte, que nesses momentos de profunda dor e depressão, sermões provam-se ser difíceis de suportar. O amigo que cita versos parece aquele que grita com alguém que sofre de enxaqueca. Promessas e orações, elas se esvaem. Mesmo tendo fé em Deus, meus irmãos, o salmista, ele sentiu algo semelhante quando ele escreve o seguinte: quando eu estava angustiado, busquei o Senhor. Notem, orei a noite toda, de mãos estendidas para o céu. Mas a minha alma recusou-se a ser consolada. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Olha a angústia do salmista. Quem já não ouviu
Ou quem já não pensou algo mais ou menos assim? Ok, eu concordo, eu sou salvo, tudo bem, eu não vou para o inferno, e a glória eterna me espera. Que bom. Mas acontece que eu estou vivendo o inferno hoje. O que eu faço hoje? Eu não posso e não quero pecar acabando com a minha vida para chegar logo à glória. Só que a esperança de desfrutar essa glória no futuro não tem conseguido aplacar a fúria das minhas preocupações, as dores das minhas aflições, as lágrimas dos meus machucados hoje. Meus irmãos, chega a ser uma covardia dizer para alguém profundamente deprimido que ele deveria alegrar-se porque no futuro tudo ficará bem. Esses dias eu vi uma imagem que eu tive que rir porque ela era muito verdadeira. Era um senhor assim com os braços erguidos comemorando e a legenda era assim: quando eu estou triste, alguém diz para mim, não fique triste. Eu me comporto assim. Porque não adianta você chegar para alguém extremamente deprimido e dizer, não fica triste, não fica assim. Principalmente, meus irmãos, porque quem diz isso geralmente está vivendo um bom momento. E até o bom momento do irmão te incomoda. Ou vamos ser hipócritas de dizer que não? Quem nunca orou, quem nunca pensou, quem nunca disse, Senhor, por que eu estou passando por isso? Parece que está todo mundo correndo e eu estou me arrastando. Parece que está todo mundo subindo e eu estou descendo. Nós precisamos, meus irmãos, aprender a carregar as cargas uns dos outros e chorar com quem chora. Nós precisamos, sobretudo, de um companheiro fiel e poderoso. E, meus irmãos, somente em Cristo, nós vamos encontrar esse companheiro fiel e poderoso. Nós encontraremos alguém no nosso lado, alguém que passou exatamente por aquilo que nós estamos passando, claro, sem pecado. Preste atenção no que eu vou dizer. Quando o livro de Hebreus diz que Jesus é aquele que foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, e que naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer aqueles que estão sendo tentados, Hebreus 4 e Hebreus 2, Charles Spurgeon, ele prontamente postula que essa simpatia ou compaixão de Jesus inclui não somente a nossa fraqueza física, mas também a nossa depressão mental. Você já parou para pensar sobre isso? Cristo sofreu mentalmente, de tristeza, de depressão, de angústia, como nós sofremos. Talvez você pode concordar que o sofrimento de Cristo ele foi indescritível, mas pode torcer o nariz e talvez duvide que ele entrou em profunda aflição mental, que o nosso Senhor e Salvador poderoso Jesus Cristo esteve num estado de depressão profunda. Mas antes de balançar a cabeça contra mim, vamos juntos até o jardim do Getsemane. Vamos lembrar, Jesus está lá, angustiado, suando gotas de sangue. E Jesus olha para os seus discípulos e diz que a sua alma estava tão triste que ele estava ao ponto de morrer. O caminho, a verdade e a vida, aquele que tem a vida em si mesmo, aquele que é o gerador da vida, aquele de quem depende a vida de todos. Ele disse, eu estou tão triste que estou ao ponto de morrer.
de tristeza. Era o peso e o desagradável gosto do nosso merecido cálice da ira de Deus que estava sendo derramado sobre ele, os nossos pecados. É sobre isso que o Senhor pede que seja afastado o cálice. Meus irmãos, Jesus não estava com medo de uma cruz e de morte física. Só que esse cálice da ira de Deus, merecida a nós, ele bebeu. E ele bebeu completamente, meus irmãos. E por beber completamente, então ele tornou-se um sumo sacerdote que sofreu a nossa semelhança, a tristeza, a angústia e a depressão. E por causa de tudo aquilo que sofreu, então Jesus é poderoso para nos socorrer. Em outro lugar, Spurgeon diz o seguinte: você que tem o coração quebrantado, Jesus conhece todas as suas aflições, pois aflições semelhantes foram a sua porção. Ele sentiu a mesma coisa. Portanto, meu irmão, fale agora com a senhorita lembrança. É isso que eu quero que você me traga à memória, porque aqui eu encontro uma fonte inesgotável de consolo e de esperança, porque o meu Salvador sofreu a mesma coisa que eu, e o meu Salvador, o meu sumo sacerdote, ele está vendo e intercedendo, e ele sabe o que eu senti, então ele sabe como pedir em meu favor. A terceira coisa que precisamos trazer à memória é a exaltação de Cristo. Falamos sobre a sua dor, mas Cristo é exaltado. Cristo, sendo Deus, ele humilhou-se. E nós, meus irmãos, não sendo nada além de pó e pecado, iríamos nos exaltar? Nós fomos feitos para glorificar a Deus, e isso é mais importante do que a nossa própria salvação. Isso é mais importante do que a nossa alegria momentânea. A glória de Deus é mais importante que a nossa salvação. Nós precisamos trazer à memória que o que importa é que o nome do nosso Senhor Jesus seja exaltado, mesmo sob a nossa mais profunda dor. Nós fomos criados para a glória de Deus e não o contrário. Repito, nós fomos criados para a glória de Deus. Assim, o nosso principal e mais nobre objetivo é ver Cristo glorificado. Esse deve ser o anseio da nossa alma. Spurgeon, na primeira pregação depois da tragédia, quem não conhece a história de Charles Spurgeon, ele estava crescendo no seu ministério, crescendo muito. E eles conseguiram construir uma igreja enorme para cerca de 10 mil pessoas. E no primeiro culto nessa igreja, a igreja abarrotada, com a lotação máxima, Spurgeon está pregando, e alguns invejosos, engraçadinhos, filhos do demônio, estavam no fundo da igreja e começaram a gritar: fogo, fogo. E as pessoas começaram a sair correndo para escapar desse fogo. E obviamente que 10 mil pessoas se dirigindo para a porta em desespero não ia acabar bem. 22 pessoas gravemente feridas, 7 pessoas mortas. Os jornais londrinos descendo o cacete em Charles Spurgeon. Ele que já era propenso à depressão, entra no mais profundo abismo de depressão. 15 dias depois, num auditório cheio, em outra igreja, onde abriram para eles fazerem o culto, Spurgeon diz o seguinte: eu tenho me esforçado para isso, queira Deus que eu possa chegar lá. Agora concentro todas as minhas orações numa só, e esta é a oração que eu faço: que eu morra para mim mesmo e viva inteiramente para Ele. Porque isso me parece ser o mais alto estágio de um homem. Não ter vontade, não ter pensamento e não ter desejo, que não por Cristo.
Sentir que morrer foi bem-aventurança se foi por Cristo, que viver em penúria, aflição, desprezo, desdém e miséria foi doce se foi por Cristo. Sentir que não importa o que eu me tornei, desde que o meu mestre seja exaltado. Sentir que a mão do mestre está me guiando de acordo com a sua vontade. Uma boa pergunta que nós devemos fazer, meus irmãos, é: qual é o nosso objeto de adoração? Ou, dito diferente, quem nós amamos verdadeiramente? Porque aquele que é o objeto da nossa adoração e aquele que nós amamos verdadeiramente, nós queremos que seja exaltado sobre todas as coisas. Pais e mães que estão aqui, vocês prefeririam estar na sarjeta se os filhos de vocês fossem exaltados, não é verdade? Esse deve ser o nosso desejo e o nosso sentimento por Cristo. Importa que Ele cresça e nós diminuamos. Nosso maior e mais nobre, mais doce desejo e a nossa satisfação deve ser que Cristo seja sempre glorificado em tudo. Spurgeon ainda diz o seguinte: o coração do verdadeiro cristão, ele pula de alegria, mesmo quando deprimido por tentações e tristezas diversas, mas ele pula com a lembrança de que Cristo está exaltado, pois que nisso ele encontra o bastante para alegrar o seu próprio coração. E por que isso? Ah, senhorita lembrança, traga à nossa memória o porquê. Porque nós somos um com Ele. Nós não podemos esquecer que somos um com Cristo. Nós fomos enxertados nele. Assim nós fazemos parte de um corpo místico, cuja cabeça é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Não podemos esquecer que fomos adotados por Deus em Cristo. Logo, nós somos seus irmãos e que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Nós não podemos esquecer que nós, como igreja, nós somos a noiva de Cristo, que está unida com Ele em uma só carne com o noivo, o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, não há nenhum membro da sua igreja que sofra sem que Jesus sinta. E da mesma forma, sendo Ele exaltado, todos aqueles que estão nele são também exaltados, não importa o que estejam passando. As nossas dores, as nossas angústias, elas não são vãs e nem são surpresa, porque nós sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, irmãos, inclusive as ruins, contribuem para o nosso bem. Pois assim como Cristo sofreu e foi aperfeiçoado na dor, na fraqueza, nós também estamos sendo aperfeiçoados. Pela dor, nós somos conformados à imagem de Cristo, pois os que dantes conheceu, também os predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Repito, nós seremos com Ele exaltados. Nós já prelibamos um pouco dessa glória hoje, mas, meus irmãos, haverá um dia onde a plenitude da graça se cumprirá, onde nós o veremos como Ele de fato é, onde nós seremos revestidos de incorruptibilidade, sendo então transformados à sua imagem. Nesse dia, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. Por quê? Porque as primeiras coisas passaram. Lembremos disso sempre. Nós precisamos trazer à memória que a exaltação de Cristo veio após a sua humilhação. Não existe coroa sem cruz. Vamos recordar o belo hino que Paulo escreveu em Filipenses 2. Ele diz assim: Cristo Jesus
esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. O Filho de Deus humilhou-se, assumindo a nossa natureza e submetendo-se à morte pela cruz. Contudo, meus irmãos, o homem de dores, ele foi novamente exaltado e ele está exaltado. O caminho para a exaltação do Senhor passou pelo sofrimento. E, meus irmãos, se com Ele nós morremos, com Ele nós ressuscitamos. Se com Ele nós sofremos, com Ele seremos glorificados. Se Ele, sendo o Senhor, passou pela humilhação antes da sua exaltação, e essa humilhação compreendeu, como nós vimos também, tristeza, agonia, lágrimas, depressão, dor e angústia, por que seria diferente com nós, seus servos? E é dessa forma que nós o veremos novamente. Nós não vamos ver Cristo mais como servo sofredor, exaltado sobre todas as coisas. Deus o exaltou. Nós veremos o Cristo vitorioso, Christus Victor. Nós precisamos trazer à memória que foi Deus quem exaltou a Cristo. A obediência do Senhor, ela foi respondida com a exaltação do Pai. Ele venceu e essa vitória, ela nos concede vida eterna. O Cristo vitorioso é o sumo sacerdote que sofreu como nós e que é poderoso para auxiliar cada um de nós. Nós não devemos nos importar com o que Deus está permitindo que nós passemos hoje, mas nós devemos nos importar com o que o Pai fez com o nosso Senhor Jesus Cristo. E o que Ele fez? O exaltou sobremaneira. Ei, senhorita lembrança, por gentileza, sempre que nós estivermos aflitos, junte esses dois versículos, Filipenses 2, por isso Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Com Romanos 8, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiro de Deus e co-herdeiros de Cristo, e se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Nós podemos sofrer, meus irmãos, e certamente falharemos muitas vezes, mas a graça e a fidelidade de Deus, ela nos consola, ela nos fortalece nas mais escuras noites que nós temos que passar. O sofrimento não é o final da nossa história, assim como não é e não foi o final da história de Cristo. O nosso Redentor vive e nós reinaremos com Ele. Precisamos trazer à memória que para onde o Senhor foi, hoje, nós não podemos ir, mas devemos trazer à nossa memória que Ele foi à frente para nos preparar lugar. Nós somos filhos de Deus em Cristo. Contudo, conforme João escreve, ainda não vemos manifestado a glória que nós teremos, mas nós sabemos que quando Jesus se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele e que nós o veremos como Ele é. Nós precisamos então trazer à memória que enquanto isso, o nosso sumo sacerdote, que passou pelo que nós estamos passando, ele é poderoso para nos auxiliar. E onde ele está agora? Ele vive à direita do Pai, intercedendo por nós. E que Ele governa tudo e todas as coisas de maneira providencial. E que Ele está conosco todos os dias da nossa vida, até que Ele volte. Isso nós precisamos trazer à nossa memória.
A nossa angústia está sob o seu controle. Foi a sua providência que nos colocou onde nós estamos. E, meus irmãos, se houvesse algum lugar melhor para nós estarmos, o nosso misericordioso Pai haveria de nos colocar lá. Mas Ele nos colocou onde nós estamos. Lembre, o Senhor, Ele jamais esquece de nós. Normalmente, quando você quer lembrar de alguma coisa, tem gente que agora bota no celular, mas tem gente que ainda faz isso. Marca um X na mão. Marca um X na mão para lembrar de alguma coisa. E aí fica vendo aquele X para lembrar, tem que fazer tal coisa. Ainda assim nós esquecemos. Às vezes esquecemos até o porquê do X. Olhamos, mas por quê? Né? O que houve? O que era? Meus irmãos, ouçamos o nosso Senhor em Isaías 49. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. As suas santas mãos estão perfuradas. E Ele lembra do sangue derramado por cada um dos senhores. Note o seguinte: Ele é soberano, Ele é todo-poderoso, Ele não esquece de nada, Ele não tem como esquecer de nada, Ele não pode esquecer de nada, Ele não precisa de nada para se lembrar, mas novamente a linguagem bíblica é graciosa. Ele fala de uma maneira que nós podemos compreender, que nós possamos compreender o seu zelo, o seu cuidado e o seu amor por cada um de nós. Ele não esquece de nós, não esqueçamos nós dele. Senhorita lembrança, traga sempre à memória a certeza sobre o amor e o cuidado de Deus, porque isso nos traz esperança. Nós podemos ajudar a senhorita lembrança. É bom que nós ajudemos a senhorita lembrança, não com um X na mão. Veja, o Salmo 77, que começa com lamúria, eu até ia botar ele na liturgia, mas eu preferi Apocalipse para subir um pouco a mensagem. Mais à frente, depois de muita lamúria, o salmista diz o seguinte: eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Meus irmãos, eu tenho aconselhado, já falei isso 2 ou 3 vezes, para que os irmãos tenham um registro por escrito das bênçãos, das graças que o Senhor concedeu. Para que aí no momento de angústia, no momento de desespero, naquela noite mais escura, você possa lá folhear e lembrar: há 3 meses atrás eu escapei de tal coisa, há 2 meses atrás o meu filho estava em tal situação e o Senhor abençoou, a semana passada eu estava desesperado, eu não sabia mais o que fazer, eu não sabia para onde ir, mas de repente a paz do Senhor encheu o meu coração. Então eu posso ter esperança para o momento que eu estou vivendo hoje. Eu posso encontrar consolo para tudo, por tudo que Ele já fez por mim no passado, para o dia de hoje. E aí eu estava assim, isso aí é coisa da minha cabeça, né? Há pouco eu estava lendo um puritano, John Flavel, e ele escreve exatamente isso. Ele diz o seguinte: fazer anotações do que a providência nos tem feito será um apoio para a fé em tempos difíceis no futuro. Quando se lembrarem do que Deus fez em vocês e por vocês ao longo das suas vidas, os seus corações se amolecerão antes de poderem recordar a metade das suas misericórdias. Por isso, façam um registro das graças que Deus tem dado a vocês. Ajudem a senhorita lembrança, essa jovem rebelde, a ser útil. Concluindo, no intervalo dos meus estudos, meus irmãos, dessa mensagem, eu saí do meu escritório para pegar um pouco de sol, para fazer uma fotossíntese na sacada do prédio, e aí eu fico de costas para o sol por causa da vista, voltar para ler, senão fica complicado. E eu fiquei admirando a minha sombra, o sol estava bem forte, eu fiquei admirando a minha sombra, contemplando a minha sombra, e de repente minha sombra sumiu. O que tinha acontecido?
Uma nuvem tinha coberto o sol, simplesmente isso. O sol continuava lá, mas a nuvem cobriu e eu não via mais a sombra. Assim é a nossa vida, meus irmãos. Muitas vezes parece que a graça de Deus que estava a nos banhar foi embora. Parece que se afastou de nós, mas Deus continua ali. E aquela nuvem contribui para o nosso bem. Mas eu fiquei mais um tempo ali. E aí eu olhei para frente, na sacada do prédio, e a 30 metros para frente o sol estava fortíssimo, brilhando, radioso. Muitas vezes, meus irmãos, a graça sobre as outras pessoas que nós vemos nos fazem esquecer da graça que nós já recebemos, embora momentaneamente nós estejamos na sombra. Nós esquecemos às vezes que mesmo na sombra, e mesmo que o sol esteja brilhando sobre o outro, é o mesmo sol que traz luz sobre nós. Portanto, ordenemos a senhorita lembrança. Traga-nos a lembrança que o sol do meio-dia está sobre nós, ainda que seja noite, ainda que esteja chovendo, pois o sol continua acima de nós, absoluto, e voltará a brilhar, assim como as graças divinas. Essa semana foi de muita palavra de Deus. Eu recebi uma outra mensagem de um grupo aqui da igreja, do Spurgeon, dizendo o seguinte: como uma mãe que dá remédio amargo para sarar o seu filho doente, assim Deus faz usando as amarguras das provações, visando produzir em nós um bem maior. Meus irmãos, eu sei, por experiência própria, que durante a dor, durante o desespero, a pior coisa que nós podemos ouvir é: isso será para o seu bem. É a pior coisa. Mas a experiência também comprova, e os irmãos vão testemunhar disso, que após nós passarmos pela aflição, nós conseguimos enxergar que de fato aquilo foi para o nosso bem. Assim, digamos a senhorita lembrança que ela nos traga à memória as outras lutas que nós já passamos, onde nós crescemos, para que nos dê esperança nas lutas que nós estamos enfrentando no dia de hoje. Nos dias frios, que nós possamos nos aquecer com a lembrança da graça de Deus imerecida. Que em meio às tempestades, nós possamos nos agarrar à lembrança de que o nosso Redentor vive, morreu, ressuscitou por nós e vive. E meus irmãos, não são os outros, mas serão os nossos olhos que o verão. Nas noites escuras, lembremos-nos de que o Senhor virá nos buscar e vai nos iluminar com a sua graça e com o seu amor. Na solidão dos desertos da vida, vamos lembrar que aquele que foi abandonado por todos, ele jamais nos abandonará. Em meio a um oceano de problema e dor, vamos lembrar que ele sofreu por nós e que nele nós seremos sarados. Senhorita lembrança, não nos deixe esquecer que estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e que durará para sempre. Portanto, não nos deixe olhar para aquilo que nós podemos ver, em vez disso, que fixemos os nossos olhos naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos, elas logo passarão, mas as que não podemos ver, elas durarão eternamente. 2 Coríntios 4. Assim, meus irmãos, lembremos da nossa salvação e que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Lembremos também que nós contamos com a simpatia, ele esteve no nosso lugar, e a compaixão do nosso sumo sacerdote. Ele foi um homem de dores, sofreu tudo e foi tentado em todas as coisas e passou por uma enorme crise de depressão e tristeza, e ele é poderoso para socorrer aqueles que são afligidos hoje pela dor e pela tristeza. E lembremos então, por fim, que ele é exaltado sobre todas as coisas. Importa que ele cresça e nós diminuamos. Podemos ser esmagados pela vida, mas importa para nós que o seu nome seja glorificado. Cristo, sendo achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz.
Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Que Deus Pai seja misericordioso conosco, por Cristo Jesus. Amém. Vamos ao Senhor em oração, curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, nos ajuda. As nossas lutas têm sido difíceis. Cada um de nós, teus filhos, tem sofrido algo diferente. Não existe dor igual, mas existe um sumo sacerdote que passou por todas as dores e compreende cada um de nós. Senhor, essas dores são terríveis, tão difíceis de carregar. Muitas vezes o desânimo, o desespero tomam conta de nós. Mas, Senhor, nos ajuda, através da senhorita lembrança, que não nos é dado um fardo maior do que nós podemos carregar, e que nós só podemos carregar por causa da Tua graça. Nos ajuda, Senhor, a lembrar sempre da nossa salvação, da identificação de Cristo conosco, e da glorificação do nosso Senhor. Fortalece-nos, Senhor, com as lembranças das Tuas graças, principalmente destas, da onde advêm todas as outras bênçãos, da onde advêm todas as misericórdias, de onde vem o gozar esta vida e a esperança da glória futura. Traz, Senhor, essas lembranças aos nossos corações. Ajuda as nossas servas, ajuda a nossa senhorita lembrança interna a lembrar daquilo que nos pode trazer esperança. Faz isso, Senhor, para que nós possamos continuar caminhando e para que o Teu nome seja glorificado durante o caminho, no caminho e depois do caminho. Pedimos essas coisas em nome de Cristo Jesus. Amém.